para todos, né, a tua interpretação de o que é uma vida integral, viver de uma forma presente, unir o útil ao agradável, pode ser um pouco diferente da minha, por exemplo. Olá, turma! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Reset 12. E nesse programa a gente vai discutir técnicas e estratégias para você literalmente transformar a sua vida em apenas 12 semanas. É isso mesmo, nessa nova temporada do Reset, né, Clau? A gente resolveu angariar as principais perguntas, dúvidas e questionamentos da nossa comunidade R12 e desmistificar ela aqui no podcast Reset 12. Muito prazer, meu nome é Felipe. E eu sou a Cláudia. E o tema do Reset 12 de hoje é Wholesome Living. É isso mesmo, Wholesome Living. É isso aí, Clau. Boa, e olha só que legal, né? Porque a gente tá sendo filmado também. É verdade. Hoje o Wholesome Living se aplica a nós também, né? Boa! Quem quiser também pode nos encontrar, ver nossas carinhas lindas no nosso canal do YouTube, Cláudia Chats. E esse mesmo episódio está sendo filmado direto do nosso domingão de sol, bem bonito, né? É verdade. Domingão, final de outubro, início de novembro, né? É isso aí. E o dia hoje tá muito bonito e a gente tá na natureza justamente porque aqui a gente mora no sul, né? E aqui a gente tem inverno. Vou contar um pouquinho, né? A gente tem inverno e a gente fez um pacto, o Felipe e eu, de que quando o tempo começasse a melhorar e começasse a ficar mais quente, porque o Felipe é totalmente do verão. Eu já gosto de todas as estações, mas o Felipe é muito mais do verão. Então a gente combinou de que quando começasse a esquentar, a gente definitivamente aproveitaria muito mais o lado externo. Porque a gente tende a ter essa mania de que a gente, sei lá, o tempo pode estar muito bonito, mas a gente decide sempre trabalhar de dentro de casa ou de dentro de algum lugar fechado. E quando a gente tem essa oportunidade de estar no lado externo, a gente precisa aproveitar ela, né? É verdade. Ainda mais que aqui no extremo sul, né, do Brasil, a gente tem, acredito que é 2 ou 3 meses de inverno, né? Mais um mês de preparação, que é dentro do outono, né? Uhum. E mais quase um mês de saída, então, do inverno, que é na primavera, né? Então, boa parte do ano. Não sei se eu tô exagerando também, mas eu sinto que parte do ano... A gente tem o que a gente chama de veranicos, né? De inverno, né? Mas é diferente, porque o corpo não tá acostumado, ele não tá ambientado com aquele calor. É verdade. E como a alimentação da gente acaba se transformando, né? Dentro desses períodos, né? E aí, por isso que a gente decidiu falar, juntamente com todas as perguntas e questionamentos e dúvidas que as pessoas têm. E nós mesmos tínhamos, né? Até bem pouco tempo atrás, que era como se tornar esses períodos e essas transições cada vez mais agradáveis e participar realmente de fazer um ano melhor, né? Fazer um ano mais integral. Boa, é isso aí. Então, por isso que a gente tá no lado externo e a gente vai começar a gravar também, fazer mais coisas, trabalhar mais do lado externo, né? O que vai super ao encontro do tema de hoje, que é o Wholesome Living, que é a tradução literal, o viver de forma integral, né? Eu, por exemplo, grande parte da minha carreira profissional, trabalhei em escritório, né? Sempre dentro de ambientes, e eu lembro sempre que eu olhava pelas janelas, independente do lugar onde eu trabalhasse, eu olhava pela janela e ficava pensando, nossa, como eu queria estar na rua e aproveitando o tempo. Não é verdade? E até que a gente se deu conta que, agora a gente tá com essa benesse de que a gente pode escolher de onde a gente quer trabalhar com o Reset. De todas as formas que a gente trabalha com o Reset, né? Não só quando a gente trabalha diretamente com os nossos alunos, mas também quando a gente cria conteúdo, né? Como esses que a gente disponibiliza. E que a gente tem essa benesse de que a gente pode escolher de onde a gente quer fazer isso. E até um dado momento a gente ainda assim tava com aquela mentalidade de vamos fazer de dentro de um ambiente, né? E a gente olha como tá na rua pela janela.
Sim, verdade. E isso daí, né, Cláudio, tem a ver muito com o que a gente foi criado e estruturado para replicar, né? Porque mesmo a gente trabalhando em escritório, né, até para quem está nos vendo que ainda trabalha em escritório, trabalha de uma forma talvez um pouco mais tradicional, né? Ainda é possível, né? Seja no intervalo ali do almoço, seja numa pausa ali para tomar uma água, para tomar um café, entre um trabalho e outro, né? É possível observar a rua, é possível tomar uma água e, enfim, inspirar um ar diferenciado, né? É possível que a gente faça isso, né? De aproveitar mais o momento, né? De realmente acordar assim e ligar as nossas anteninhas para como que a gente pode ressignificar alguns momentos, né? Porque todos nós, independente da rotina que a gente tenha no dia, né? Isso a gente fala usando como exemplo sempre nós dois, né? Dependendo, às vezes a gente também tem uma rotina muito maluca e que a gente precisa às vezes lembrar o outro de, opa, peraí, tá, mas tu tá fazendo uma pausa que tu consiga arejar a cabeça, aproveitar, tomar uma água, prestar atenção na água, ir pra fora, prestar atenção no que tu tá fazendo fora. Porque às vezes é muito legal quando a gente consegue ficar bem compenetrado num trabalho, mas é também legal fazer essas pausas. Pra cabeça isso é muito bom, pra nossa mente isso é muito bom, pro corpo isso é muito bom, pra criatividade isso é melhor ainda, né? É verdade, isso daí vem também, né, Cláudio, se a gente entende isso e começa a aplicar para outras partes do corpo, isso tem muito a ver também com o nosso organismo, né? Que é importante a gente ter pausas entre uma alimentação e outra, é importante a gente comer de uma forma diferenciada, presente, né? Não tão afobada. Então, é possível que a gente, através de um passo bem simples, né? Que é estar presente, né? Pode ser, ele é simples, mas ele é por muitos deixado de lado, assim, né? Por muitos momentos, né? Deixado de lado. Isso faz com que a gente acabe sobrecarregando, seja o cérebro, seja o organismo, seja o sistema como um todo, e deixando de possibilitar, né? Para que o corpo dê o melhor dele e nos proporcione o melhor, né? Com certeza. É um exercício, né? É um exercício que a gente tem a possibilidade de fazer todos os dias, né? De observar. E o interessante disso é que não existe certo ou errado, não existe uma fórmula que seja para todos, né? A tua interpretação de o que é uma vida integral, viver de uma forma presente, unir o útil ao agradável, pode ser um pouco diferente da minha, por exemplo. Pode ser que para ti seja... eu vou conseguir aproveitar mais o momento, vou conseguir unir mais o que eu preciso fazer, o que eu quero fazer, com a forma como eu quero fazer, trabalhando fora de casa, trabalhando no meio da natureza, fazendo pausas, pegar um sol, tomar uma água. E para mim pode ser diferente, para mim pode ser, por exemplo, de conseguir, independente de como esteja a minha agenda, de conseguir fazer um momento e ir lá alimentar a minha fermentação natural, por exemplo. Sim, verdade. Né? Porque eu não sei, assim, de onde isso surgiu, talvez, né, da gente começar a realmente prestar atenção nisso, é que né, vou falar por mim, mas eu sempre fui uma pessoa, assim, que eu sempre admirei, eu sempre tive ao redor de mim histórias de pessoas que unissem, assim, o hobby delas com coisas artísticas. Por exemplo, a minha mãe adora fazer tricô, eu acho isso muito legal. Leitura. Sempre tive pessoas ao redor de mim que gostavam, né, muito de ler. Ou desde fazer coisas no jardim, de fazer uma horta, de cuidar de uma planta, de realmente separar 10 minutos do teu dia para que tu vá no jardim e molhe as plantas, para que tu pode elas, para que tu observe as flores que estão vindo. Mas muitas vezes eu não estava conseguindo colocar isso no meu dia a dia, porque eu achava que eu não tinha tempo. E aí eu sempre achava na minha cabeça de que um dia eu ia ter um momento da minha vida que eu conseguiria ter tempo para isso. E aí eu fiquei pensando, tá, mas e por que não hoje? Por que não agora?
que eu tenho, assim, de tanto compromisso que eu não tenho 10 minutos pra ir no jardim observar como é que ele tá crescendo? Que tipo de vida que eu tô fazendo que eu não tenho 10 minutos pra ler um livro? O que eu tô fazendo? Às vezes eu gasto fazendo qualquer outra coisa. Na verdade, e sejam essas atividades, né, como leitura de livro, ou como, enfim, interagir com uma planta, ou com o jardim, ou com o sol, alguma coisa que, sei lá, que desperte algo bom, né, dentro de si, né, e não esperar para quando vier umas férias, ou quando vier um feriado, ou quando vier uma aposentadoria, né, que às vezes a gente posterga tanto e a gente acaba não postergando o momento, a gente acaba postergando a vida, né, e deixando de viver talvez aí o que significa, né, o wholesome living, né, que é algo um pouco mais integral, né, mais completo, mais presente, né, Cláudia? Exatamente. Sabe que agora me veio um exemplo na minha cabeça que eu posso dizer mais ou menos que foi um wholesome living, um momento integral para mim. Quando, num determinado momento da minha vida, eu fiz intercâmbio e eu fui morar com uma família na Alemanha. E eles lá, eles têm, eu acho que ainda, um hábito que eu achava assim, tipo, naquela época eu já achava, tipo, nossa, que legal, que demais. Que o casal, eles me convidavam para participar desse momento, que eles, na sexta-feira de noite, depois que as crianças já estavam dormindo, eles sentavam na mesa da cozinha, na mesa de jantar, ligavam velas e conversavam e comiam coisas legais e aquilo para mim, eu achava, tipo, nossa, que legal. Que legal tu possibilitar um tempo assim, né? Eu não sei se isso é uma tradição. Acho que é sim, porque de todas as pessoas de lá que eu conheço, eles têm essa mania de ligar vela e de criar um ambiente onde tu esteja, um ambiente confortável. De ligar um abajur, de ligar uma luz assim um pouco mais amarela, não aquela luz branca de hospital. De criar uma local... atmosfera, né? Exato, de criar uma atmosfera onde tu queira estar, para tu fazer as coisas que tu precisa fazer e que tu também quer fazer. E aí, um dia desses, eu tava em casa, tava sentada na minha mesa de trabalho, eu olhei em volta e eu pensei, vou ligar o abajur. Liguei o abajur. Vou pegar uma vela e vou trazer a planta lá, a minha planta que eu gosto, vou colocar ela pertinho de mim. E aquilo é uma mudança muito simples, né? Se a gente parar pra perceber. Mas aquilo me deu uma energia para continuar fazendo a tarefa que eu estava fazendo e eu consegui fazer aquilo de uma forma muito mais agradável e com certeza isso refletiu também no trabalho que eu estava fazendo. Verdade, até porque aquilo tem vida e tem significado, né? Exato, para mim é um sentido de conforto, por exemplo, de ligar a cafeteira de manhã com o cheirinho da manhã, com o silêncio da manhã e aquele cheirinho de café. Criar uma atmosfera, né? Exatamente. Assim como a gente cria quando vai tirar umas férias, ir numa festa, tem toda a preparação e a gente já vai vivendo aquilo de forma diferenciada, né? A gente já se prepara para aquele tipo de ambiente, de situação, né? Por que não criar isso todos os dias, né? Porque tem um momento específico para isso, né? Uhum. Por que a gente faz coisas só quando é virada de ano? É verdade. Ou se é aniversário? É verdade, Cláudio. E se eu fosse te perguntar, assim, na tua opinião técnica, da melhor forma que o Wholesome Living está contribuindo realmente para a comunidade do Reset 12, assim, pela tua percepção, por tudo que vem acontecendo nos últimos dias, nos últimos meses, né? O que esse Wholesome Living, o que isso que é transmitido para a comunidade tem mudado de forma assim a tipo, mas olha só que legal. Acho que o mais importante, o que a gente percebe mais é em relação ao alimento, ao contato que os nossos alunos estão dando, que a nossa comunidade tem dado em relação ao alimento. Isso aconteceu com a gente, né? Tipo, quando a gente começou a mudar a nossa alimentação, a primeira coisa que vem é que a gente, mas eu não tenho tempo para ficar para ir no mercado, para escolher um alimento novo, para cozinhar esse alimento, para criar uma receita, ver uma receita na internet, fazer aquilo. Para descascar uma fruta. Exato, né? Ou acho que a contradição maior era no sentido de, mas eu não tenho tempo para fazer isso no meu café da manhã. Uhum. Eu saio correndo, às vezes eu nem tomo café da manhã. Uhum. Mas no momento que a gente começa a perceber, tipo, mas peraí, será que o meu tempo ele é realmente tão corrido assim, que eu não tenho tempo para fazer isso no meu dia?
Será que ele é tão corrido mesmo que eu não tenho 20 minutos pra ir na cozinha fazer uma refeição legal pra mim? E isso, no momento que a gente começa a trabalhar essa ideia com a comunidade, com os nossos alunos, eles mesmos começam a perceber na rotina deles o que eles podem mudar e eles começam... Aí eu acho que dá o clique em relação a como é legal isso. Como é legal quando tu consegue comprar um alimento diferente e testar ele e ver que eu gosto desse alimento. E isso daí é legal, né, Cláudio? Tu até me remete, claro, não é legal a gente falar nomes, né, agora, até para não expor ninguém, mas tu percebe que em muitos alunos, assim, até a questão da ansiedade, né, diminuiu, justamente por essa preparação, essa disponibilidade, esse investimento de tempo em relação à interação, né, com o alimento, com as coisas que vão ser colocadas na mesa, né, e tudo isso reflete de uma forma muito positiva, né, dentro do organismo, dentro da mente, dentro de atitudes, dentro de hábitos, né. O próprio estresse, né, também é uma forma muito interessante dele ser minimizado, né, através de momentos que tu tenha 2, 3, 4, 5 momentos, não sei quantos, né, dentro do dia para se alimentar, mas que esse momento ele seja agradável, né, como foi com essas pessoas assim que relataram, né, diminuição de ansiedade, de estresse. Então, o alimento ele nos proporciona algo muito além daquilo que até então não era nos abertos os olhos, né, para isso, né? Exatamente. O estresse e a ansiedade, essas coisas todas, elas já diminuem no momento que a gente começa a fazer decisões diferentes em relação ao que a gente coloca para dentro do nosso corpo, né? Porque vários alimentos, por exemplo, alimentos processados e de origem animal, eles aumentam o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, só de fazer optar por novos alimentos, a gente já diminui isso, a gente já diminui esse fator. Mas aí entra também, claro, que a gente falou, essa coisa de, por exemplo, só de tu picar um alimento e de tu tá prestando atenção nisso, às vezes colocar uma música legal e tu dançar na cozinha. A gente faz isso várias vezes, é tão legal, é uma experiência legal, é um momento muito legal do teu dia. Às vezes colocar um podcast legal, ouvir pessoas legais, qualquer coisa assim que seja agradável aos teus ouvidos, que tu torne esse ambiente um momento legal, isso vai refletir muito. E o exemplo é quando a gente está fazendo o nosso alimento, quando a gente for consumir essa comida, a gente vai consumir ela de uma forma muito mais agradável. É verdade. E nutrir o teu ambiente, né? Nutrir o ambiente, a atmosfera,